Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso canal. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o professor Carlos Jansen e aqui nós discutimos fisiologia, exercício e saúde baseados em evidências científicas. E no bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre duas moléculas que geram uma confusão gigantesca na cabeça dos estudantes de fisiologia do exercício, que é o lactato e o ácido lático. É muito comum nos textos de fisiologia do exercício esses dois termos serem utilizados de forma intercambiável, ou seja, como sinônimos. Mas eu questiono e nós vamos responder isso aqui hoje. Primeiro, lactato e ácido lático é a mesma coisa ou são moléculas diferentes? Segundo, existe algum papel do lactato ou do ácido lático na fadiga muscular? E terceiro, qual a relevância dessa ou dessas moléculas para o metabolismo energético? Interessante o tema, né? Bom, se você quer saber a resposta para essas perguntas, me acompanhe até o final desse bate-papo. Vamos de fisiologia! Bom, pessoal, vamos lá. Então, a primeira pergunta que nós precisamos responder aqui é: ácido lático e lactato podem ser utilizados como sinônimos? Esses termos podem ser utilizados como sinônimos? A resposta é não. Aqui nós temos a estrutura química de um ácido lático e aqui nós temos a estrutura química do lactato. Então, qual é a diferença entre essas duas moléculas? O ácido lático é um ácido com alto potencial de dissociação do íon H+, né? Ou seja, esse ácido lático, quando perde esse hidrogênio aqui, ele torna-se um lactato, que pode receber aqui um íon sódio no lugar do hidrogênio, sendo assim chamado então de lactato de sódio ou sal de lactato. Então a primeira confusão já está respondida. Lactato e ácido lático são coisas distintas, são moléculas diferentes. E aí surge uma segunda dúvida. Durante a contração muscular, nós produzimos ácido lático ou lactato? Então vamos dar uma olhada. Uma das teorias mais difundidas na literatura científica diz que o ácido lático é formado, perde o hidrogênio e torna-se lactato. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto desses autores. Pressupõe-se que a dissociação do ácido lático no músculo esquelético acontece de forma relativamente rápida, pois a constante pKa dessa substância é de 3,87 em um ambiente com pH entre 7,08 e 7,10. Ou seja, o que esses autores estão querendo dizer, pessoal? Que no pH intramuscular, o ácido lático formado, ele rapidamente perde o seu hidrogênio e torna-se o lactato. Continuando aqui, essa diferença apresentada entre a constante pKa do ácido lático e do pH do meio intramuscular resultará em aproximadamente 99% na dissociação dessas substâncias em prótons H+, e ânions, né? No caso, o lactato. Então, esses autores estão querendo dizer, mais uma vez que o ácido lático é formado no músculo esquelético, ele rapidamente é dissociado a lactato, né, em uma razão de aproximadamente aí 99%. Entretanto, a literatura contemporânea questiona, né, tem questionado essa teoria que nós vamos chamar aqui de teoria clássica. Então, trago aqui um trabalho publicado em 2016, né, e o que esses autores eles dizem para a gente? Olha, embora outras explicações para a formação de H+ tenham sido propostas, né, a maioria dos investigadores agora concordam que o ácido lático não é produzido no músculo, né? Embora o construto da acidose lática parece intuitivo e continua a ser propagado nos textos de fisiologia e na educação média, não existem evidências convincentes que suportam essa teoria. Então, para esses autores, pessoal, não existe, nós não produzimos ácido lático, nós produzimos lactato a partir do metabolismo da glicose e do glicogênio, mais íons H+, íons de hidrogênio que não estão associados ao ácido lático.
e sim a outras etapas do metabolismo glicolítico. Então, resumindo, a teoria clássica diz que o ácido lático é formado e rapidamente dissociado a lactato. Contudo, existe uma teoria, que nós vamos chamar aqui de teoria mais contemporânea, digamos assim, que discorda, que diz que no nosso meio interno nós produzimos lactato e não ácido lático, e esse lactato ele vem sim associado ao íon hidrogênio, mas esse íon hidrogênio não é fruto da dissociação do ácido lático, e sim fruto de outras etapas do metabolismo da glicose, ok? Então vamos lá, continuando. Bom, a próxima questão é: lactato gera fadiga? Esse ponto, pessoal, merece muita atenção. Então esse trabalho foi publicado recentemente, um trabalho publicado em 2018, e o que os autores dizem, na verdade, olha o que os autores afirmam, né? Certamente o ânion lactato pode ser um agente causador de fadiga. Por exemplo, Hogan e colaboradores, lá em 1995, reportaram que a infusão, né, no músculo gastrocnêmio, um músculo isolado gastrocnêmio de modelos animais, né, de cães, com lactato, a uma concentração de 12 a 15 milimols, causaram uma redução de 15% na tensão produzida pelo músculo, mesmo, né, com o pH não sendo alterado na condição controle. Ou seja, segundo esses autores, o lactato ele pode sim ser um agente causal da fadiga. E olha o que eles concluem. Nossa conclusão é que tanto o lactato e o hidrogênio têm vários efeitos negativos na performance durante o exercício, embora eles não sejam necessariamente os maiores agentes causais da fadiga. Então, nesse texto, os autores colocam aí que algo em torno de 5%, né, da fadiga talvez seja explicada pelo lactato, pela chamada acidose lática. Então, para esses autores, o lactato pode sim ser um agente causador de fadiga, mas em menor extensão, não sendo o lactato o principal causador da fadiga. Entretanto, trago controvérsias. Volto aqui ao artigo publicado em 2016. Olha o que os autores colocam. Tem sido levantado, né, digamos assim, que a reação da lactato desidrogenase não somente suporta a continuação, né, traduzindo de forma mais palatável, da glicólise via manutenção do potencial redox citosólico, ou seja, com uma maior relação de NAD oxidada para NAD reduzida, mas isso também consome, essa reação também consome o próton e efetivamente contribui para o tamponamento da acidose. Jansen não entende nada, então vamos ilustrar isso aqui. Essa imagem aqui, ela está representando o metabolismo do glicogênio. Ao longo dessas etapas aqui, observem que forma-se o NADH e o íon H+, certo? Então, o NAD, na sua forma oxidada, é necessário para que essa reação ocorra. Muito bem. Então, olha o raciocínio desses autores. Com a formação do lactato, esse NADH formado aqui, ele vai doar hidrogênio, né, para o piruvato, para que ocorra a formação do lactato, e nesse processo nós vamos reoxidar o NAD, que pode ir lá e dar continuidade no metabolismo do glicogênio. Ou seja, a formação do lactato, segundo esses autores, pode contribuir para o metabolismo da glicose. E o segundo ponto que ele levanta é que durante esse processo da glicólise, ou da glicogenólise, como eu falei previamente, nós temos a formação de íon H+, que segundo alguns autores, apesar de não consensual, esse H+ contribui para a acidose e essa acidose pode contribuir para a fadiga muscular. Então observem que essa produção de lactato consome hidrogênio. Então ela contribui, na verdade, segundo esses autores, para a manutenção do pH. Então, ao invés de ser um agente causal da acidose metabólica, o lactato, sob essa perspectiva, ele vai proteger o músculo contra a acidose. Então vejam que é um assunto realmente polêmico e
que ainda tem muito pano para manga, né? Ainda tem muita coisa aí para ser discutida. Bom, e o que mais? Aí aqui eu trago, pessoal, a contribuição do lactato no metabolismo energético. Então nós precisamos entender que esse lactato, ele não é uma substância, não é uma molécula que tem efeitos deletérios. Na verdade, o lactato ele é super importante para o metabolismo energético. Então nós sabemos hoje, solidamente estabelecido na literatura, que esse lactato pode participar do processo de gliconeogênese, principalmente no fígado e nos rins, trazendo aí, aumentando a disponibilidade de glicose. E além disso, aqui nesse artigo, publicado por um dos caras que mais estudam o metabolismo glicolítico, o metabolismo anaeróbio, que é o George Brooks, um dos grandes nomes da fisiologia do exercício no cenário mundial, e ele mostra pra gente o seguinte, ele fala assim, olha, o lactato uma vez produzido lá, fruto do metabolismo tanto da glicogenólise quanto da glicólise, ele pode entrar na mitocôndria, sofrer a ação da enzima lactato desidrogenase mitocondrial e ser convertido novamente em piruvato. Esse piruvato participa, entra lá no ciclo do ácido cítrico, né, ou popular ciclo de Krebs, contribuindo para a produção de ATP. Então, o lactato, além de ser uma molécula que pode ser utilizada como matéria-prima para a produção de glicose, é uma molécula que também pode ser utilizada como matéria-prima para a produção de energia, primariamente no músculo esquelético e no músculo cardíaco, também sendo possível essa produção de ATP no sistema nervoso, tá? Então, sugiro aí a leitura desse artigo, um artigo muito interessante, publicado em 2018 por George Brooks no periódico Cell. Bom, então, considerações finais. O que nós podemos dizer até aqui? Primeiro, que lactato e ácido lático são moléculas distintas, a gente não pode usar os dois termos de forma intercambiável, e que não existe um consenso ainda se nós produzimos ácido lático ou lactato. Segundo a teoria a teoria clássica, né, nós produzimos esse ácido lático, ele rapidamente se dissocia em lactato, e numa teoria, uma perspectiva mais contemporânea, nós produzimos o lactato e não produzimos ácido lático. Segundo, que o lactato tem pouca ou nenhuma contribuição para a fadiga, então naquele primeiro artigo o autor falava de uma pequena contribuição, que o lactato não seria, né, o principal agente causador da fadiga, mas que traria ali alguma contribuição para que essa fadiga ocorresse. E, por outro lado, nós temos uma linha que é completamente contra, de que o lactato ele é uma molécula que pode contribuir para o aumento da performance e não o oposto, né, um agente causal de fadiga. E por último, nós vimos aí que o lactato é uma importante fonte energética durante o exercício, tanto para a produção de novas moléculas de glicose, o que nós chamamos de gliconeogênese, quanto para a produção direta de ATP. Então espero que essas considerações tenham te ajudado aí a sanar um pouco das dúvidas em relação a essas duas moléculas, e assim que eu tiver mais novidades, eu trago para vocês. Se vocês gostaram, não deixem aí de se inscrever no nosso canal, de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Como vocês puderam ver aí, ocorreu um errinho aqui no final, na formatação do slide. Só que eu já tentei gravar esse negócio aqui, já estava gravando aqui há mais de 1 hora e eu decidi não voltar para começar tudo de novo, tá certo? Então perdoem por esse erro, me acompanhem nas redes sociais e até o próximo vídeo. Um abraço!